coração. Mas sabe, eu estava orando por esses dias e pensando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu compartilhe? Sobre o que o Senhor quer que eu ensine? E me veio ao coração de ensinar sobre isso. A mulher que Deus quer que eu seja. Não a que eu quero ser simplesmente, mas a que Deus quer que eu seja. Então, durante essa série, nós vamos estudar na palavra de Deus princípios, virtudes, valores. Mais do que simplesmente mergulhar na história, nós vamos focar nas virtudes. E o tema da mensagem de hoje é uma mulher notável. Se você quer ser essa mulher notável e está nos assistindo, já escreve aí, eu quero. Quem quer ser uma mulher notável? Gente, todas nós queremos ser uma mulher notável. Eu amo que vir à casa do Senhor, vir ao culto de mulheres, vir ao nosso Todas por Um. É esse momento de sermos levadas e tiradas de um lugar de apatia, de paralisia, às vezes de cansaço, de desânimo e sermos direcionadas ao centro da vontade de Deus. Eu amo que aqui na igreja, aqui no culto de mulheres, aqui na casa do Senhor, sempre vai ter uma palavra de ânimo, de encorajamento, de correção também, de direção de Deus. Então, você está convidada a viver os melhores cultos da sua vida a partir de agora. Amém, gente? Deus tem algo muito para nos ensinar e a cada mês nós vamos aprender sobre uma virtude para quem quer viver algo diferente. Talvez você chegou aqui com medo, Deus vai te tirar desse lugar cheia de coragem, de ousadia. Talvez você chegou desacreditada, você vai sair daqui cheia de esperança. Talvez você chegou aqui fria espiritualmente, você vai ficar cheia do fogo do Espírito Santo. Porque deixa eu te dizer, não é somente um culto de mulheres, é uma reunião onde nós nos preparamos para que a presença de Deus se manifeste. Sabe, é feito de mulheres para mulheres, mas nós oramos, nós pensamos, nós trabalhamos para que você cresça, para que você avance. Cada palavra é um direcionamento de Deus para você subir um degrau na sua vida, para você ser acrescida de algo a mais. E quando eu fiquei pensando, tantas coisas eu queria ser e tantas coisas eu acredito que Deus quer de mim, eu confesso que eu peguei meu caderninho. E eu peguei o caderninho e comecei a escrever. Uma mulher, isso. Uma mulher, isso. Uma mulher, isso. E eu escrevi assim, muitas. E entre elas eu escrevi uma mulher notável. E eu percebi que pouco se fala sobre uma mulher notável. Talvez pela palavra ser um pouco profunda demais. Ninguém está acostumado a dizer, tu viste fulano é uma pessoa tão notável. Talvez a gente não fale, não é somente pela profundidade da palavra. É também por desconhecermos o que significa a palavra notável. Então eu vou te explicar e te ensinar o significado da palavra notável. Significa merecedor de consideração e apreço. E na Bíblia significa aquela que se consegue perceber que tem importância importante ou relevante. Gente, vamos falar a verdade. Todo mundo quer ser uma mulher notável. Quem não quer ser considerada? Quem não quer receber apreço? Quem não quer que as pessoas olhem para a gente e digam assim, essa daí é uma mulher merecedora de apreço. Essa daí é uma mulher relevante. Agora você imagina o quão especial deve ser considerada assim. Imagina a gente chegar no céu, Deus olhar para a gente e dizer, essa aí é minha filha, uma mulher notável. Gente, a gente tem que viver por isso, é verdade ou não é? A gente tem que viver para que o nosso Pai olhe para a gente, não importa o nosso tamanho, se a gente só tem 1,60 m, mas que lá do céu ele olha e diz assim, essa minha filha é uma mulher notável. E é para isso que nós estamos aqui, para nos transformarmos em uma mulher notável. Então abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 9, do verso 36 ao verso 43. Vai estar passando o texto aqui e você vai entender por que nós vamos ler esse texto. Porque nós vamos falar sobre uma mulher que foi chamada assim. Uma única mulher nas Escrituras que foi chamada. Ela foi uma mulher notável. Essa mulher foi Dorcas, ou Tabita, como era seu nome em aramaico. O texto diz assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia.
Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demorem em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos. Fala comigo, túnicas e vestidos. Que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, fala comigo, de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Uau, que história! A história de Dorcas é a história de uma mulher que vivia numa cidade chamada Jope. Jope era uma cidade portuária e era uma cidade pequena, mas uma cidade muito, muito, muito bonita. O nome da cidade significava isso, Bela. Imagina, o nome da cidade significava Bela. Jope ficava a mais ou menos 55 quilômetros de Jerusalém, ou seja, não era tão distante. Existia um contexto peculiar a Jope. Haviam muitas viúvas, porque a maioria dos homens, por ser uma cidade portuária, eram pescadores. Muitos deles, indo em alto mar, sofriam graves acidentes, naufrágios, e às vezes levavam até seus filhos homens, e morriam o pai e o filho. E por isso muitas mulheres ficavam desamparadas, sem marido e sem um filho para cuidar de cada uma delas. Então, aquela cidade, aquela comunidade cristã que estava nascendo naquele lugar, em Jope, tinha como se fosse um ministério das viúvas. E esse ministério era liderado por Dorcas, uma mulher especial, e nós vamos aprender com ela. O nome dela significa corça ou gazela, que é um animal, como a gente chama aqui o veado brasileiro. A gazela, a corça. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma característica muito forte da corça aqui. Ela é uma ajudadora natural de um rebanho. Então, quando um pastor ele ia cuidar do seu rebanho, ele vai para lugares onde existem corças. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade para perceber predadores, lobos e inimigos. E não somente isso, ela sempre escolhe boas pastagens. Então, o pastor de ovelhas leva o seu rebanho para perto, para lugares onde existam essas gazelas. Por quê? Porque elas são protetoras. Tudo a ver com Dorcas. Você vê que cada coisinha vai se encaixando. Ela foi uma mulher protetora, cuidadora de outras pessoas. Ela foi uma mulher que amou, que cuidou de outras mulheres que estavam desamparadas, à sorte, à mercê. E na história de Dorcas, nós vamos aprender como ser uma mulher notável. Eu sei que se você já ouviu alguma pregação sobre ela, geralmente, boa parte dos sermões são condicionados a falar sobre mulheres que fazem boas obras, caridade, dão esmolas. Mas eu quero fazer você refletir comigo sobre outra perspectiva do que levou, claro, esse também foi um dos fatores determinantes, mas do que levou Dorcas a ser uma mulher notável. Primeira observação do texto é que uma mulher notável, ela é conhecida por ser uma discípula. Veja como começa o texto. Havia em Jope uma discípula. Havia em Jope uma discípula. Uma mulher notável, ela é uma discípula. Biblicamente, a primeira vez que a palavra discípula, assim como nós vemos no feminino, aparece, foi aqui. Porque até então só aparecia discípulo, porque essa era uma destinação apenas para homens. Então, a primeira vez que aparece discípula é nesse texto. Isso por si só já carrega um peso gigantesco. E isso por si só já é extraordinário para aquela época. Porque hoje em dia qualquer mulher pode ser discípula, qualquer mulher pode ensinar, qualquer mulher pode ter um microfone sem maiores danos. Mas naquela época já era uma quebra de paradigmas gigantesca.
E nós vamos sim aprofundar sobre o fato dela ser discípula. Mas eu quero chamar sua atenção para a ordem. Foi chamada primeira de discípula antes sequer de ser citado o seu nome. Antes de aparecer o seu nome, aparece o que ela representa. E eu pensei, uau, será que nós somos tão apaixonadas por Jesus ao ponto de, antes de sermos identificadas pelo nosso nome, sermos identificadas por aquilo que nós representamos? Será que nós temos tido uma vida tão íntegra, tão zelosa, tão de boas obras, que as pessoas achem mais fácil nos identificarem como uma mulher de Deus, uma mulher notável, uma discípula de Cristo, uma seguidora de Jesus, antes de dizer nosso nome? Será que não vai ser mais fácil para alguém que esqueceu o nome da gente dizer assim, aquela mulher que é uma discípula de Jesus, que é maravilhosa, serve lá no Decolar, que o cabelo dela é longo, que se esqueça do nome de Tati, mas lembre-se que ela é uma seguidora de Cristo. Pois bem, é isso que nos faz sermos mulheres notáveis. É que antes que as pessoas se lembrem do nosso nome, lembrem da mulher de Deus que nós somos. Lembrem daquilo que nós representamos. É verdade, isso é fato. Muitas pessoas hoje em dia querem ser lembradas por um codinome antes do seu nome. Esse é o desejo do mundo. É o desejo desse século. Ser chamada de doutora, não é? Mentora, pastora e tantos outros títulos. E eu não estou de maneira alguma diminuindo essas conquistas. Muito pelo contrário, eu sou uma encorajadora nata. Uma encorajadora que você cresça, que você avance, que você desenvolva em várias áreas da sua vida. Mas eu preciso te dizer que mais importante do que sermos chamadas de mentoras, PhD, doutora, mestre, a melhor e mais importante qualificação que a gente pode ter é discípula. O texto começa, havia em Jope uma discípula. Eu amo que o texto não diz assim, havia em Jope uma mulher muito bonita. Tinha? Havia em Jope uma mulher muito bem vestida. Tinha? Havia em Jope uma mulher muito inteligente. Tinha? Não, o texto começa, havia em Jope uma discípula. Porque uma mulher notável, ela é uma... E mais do que discípula, uma mulher notável, ela é uma aprendiz. Em sendo discípula, ela é fatalmente uma aprendiz. Sabe por quê? Olha, no grego a palavra discípulo significa literalmente aprendiz, aquele que aprende. Mas quando você estuda a etimologia no hebraico, tem um acréscimo. No hebraico significa aquele a quem está aprendendo intensamente. Ou seja, o que é um discípulo é um aprendiz que está aprendendo intensamente. Logo, a gente não pode qualificar um discípulo, uma discípula como um aluno, porque vamos falar a verdade. Quando a gente estudava como aluno na época da escola, a gente ficava horas e horas e horas e horas sentado naquela cadeira, ouvindo o professor, e quantas vezes a gente chegava em casa e não lembrava de nada do que tinha sido dito, não é verdade? Quem nunca não conseguiu decorar todas aquelas fórmulas que nos foi ensinada? Por quê? Porque aluno é uma palavra inferior para discípulo. O discípulo é alguém que aprende intensamente. Sabe, já era uma honra ser considerado um discípulo naquela época. Se Jesus te chamasse para ser um discípulo dele, ali haveria um norte. Você teria que abandonar tudo para seguir Jesus. Você teria que deixar família, trabalho. Esse era o primeiro passo de um aprendiz, abandonar. Sabe, quando Deus nos chama para sermos discípulas, nós vamos precisar deixar muitas coisas. A gente vai ter que deixar a nossa própria vontade. Às vezes a gente vai ter que deixar projetos pessoais, não é verdade? Vamos ter que deixar algumas distrações que nos atrapalham de conhecer mais o Senhor, de estudar mais, de aprender mais. É fato que, se queremos ser discípulos e aprendizes, vamos ter que deixar algo. Vamos ter que deixar para trás, abandonar alguma coisa. E depois de abandonar, o que é que o discípulo fazia? Ele se empenhava ao máximo para quê? Para ser igual ao seu mestre. O discípulo,
Ele era alguém que aprendia com as histórias do mestre. Era alguém que aprendia com o modo de ser e de vida do mestre. Se você lê nas escrituras e lê a tradição judaica, você vai ver. O discípulo era aquela pessoa que aprendia a orar como o mestre orava, a jejuar como o mestre jejuava. E quando eu falo de mestre, eu não estou falando somente de Jesus. Eu estou falando da relação de discípulo e de mestre, porque existiam muitos professores, mentores. A Bíblia diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que era mestre dele. Então, depois de largar algumas coisas, ele precisava se empenhar a ser igual ao seu mestre. A minha pergunta para mim e para você hoje é: será que, ao olhar para mim e para você, Deus pode nos considerar discípulas? Será que ao olhar para mim e para você, Ele pode nos considerar alguém que abandonou distrações, que abandonou o pecado, que abandonou vontades próprias, que abandonou projetos pessoais para aprender, e não somente que abandonou, que fez de tudo para ser parecido com o seu mestre? É a mesma coisa que a gente ganhasse o curso mais importante e mais especial de toda a nossa vida. Aquele curso caríssimo, milionário, que a gente não teria condições alguma de pagar. É como se a gente ganhasse ele, a gente tivesse a senha, o acesso a todas as aulas e nunca assistisse aula nenhuma. Seria um desperdício, não é verdade? Muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós temos em Jesus o mestre da nossa vida. Nós temos em Jesus o nosso mentor, o nosso professor. E às vezes ele está nos convidando a sermos discípulas, como foi Dorcas. Mas às vezes a gente não tem deixado tudo para segui-lo. Ser uma mulher notável é ser uma aprendiz, é ser uma discípula. A discípula está o tempo todo aprendendo. Mas ela não somente ela é uma aprendiz, ela também é uma mulher íntima. Sabe, eu estava estudando sobre isso e uma das coisas mais especiais que eu aprendi é que, segundo a tradição judaica, o discípulo ele tinha que se cobrir do pó do seu rabino. Presta atenção, o seu rabino era o seu professor. Então, a tradição judaica dizia que o discípulo tinha que se cobrir do pó. O que isso significa? Que ele tinha que andar tão perto, mas tão próximo do seu mestre, do seu rabino, do seu professor, que aonde quer que ele fosse, ele iria também. E ele ia se cobrir do pó, ou seja, do pó da sandália do professor, e ia subir, literalmente cobri-lo. Aquele é um significado de honra, de que ele estava aprendendo com o seu mestre. E eu fiquei pensando, uau, isso nos fala de fome, sede por aprender, mas mais do que isso, nos fala que uma mulher notável, uma mulher que é discípula, uma mulher que é aprendiz, é também uma mulher íntima. Porque quando a gente anda lado a lado com uma pessoa e quanto mais tempo a gente gasta com ela, fatalmente seremos o quê? Íntimos. Nós precisamos ser mulheres que a gente anda tão próximo do mestre, tão perto de Jesus, que nós vamos ser cobertas do pó do nosso rabino. Vai transparecer em nós o quanto nós somos discípulas, o quanto nós somos aprendizes. Mas isso exige o quê? Tempo. Isso exige dedicação. Eu vejo muitas mulheres que querem ensinar, mas não querem aprender. Eu vejo muitas mulheres que querem orar por cura sobre outras pessoas, mas elas mesmas não têm experiências com Deus. Eu vejo muitas mulheres que querem ensinar sobre oração, mas não têm vida de oração. Eu vejo muitas mulheres que querem ser mestres, mas poucas que querem ser discípulas. Só seremos mestres quando soubermos ser discípulas. Uma mulher notável é uma mulher que é discípula. O texto diz, havia em Jope uma discípula, uma aprendiz, uma pessoa íntima de Jesus. Sabe, eu quero que você avalie nesse momento qual o seu grau de fome e sede por aprender. Se você está aqui, você já começou bem, você já ganhou um ponto. Se eu fosse sua professora, que de fato eu sou, de alguma maneira eu estou aqui como professora, eu já vou te dar um ponto.
Um ponto nessa matéria. Porque você saiu da sua casa em plena terça-feira. Talvez você está assistindo tarde da noite essa mensagem. Isso já prova sua vontade, sua sede, sua fome por aprender, por crescer. Amém? Amém. Quem ganhou um ponto aí, levanta a mão. Já começamos bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma mulher notável, ela não é só alguém que tem muita fome, muita sede de aprender. Ela é uma mulher multiplicadora. Por quê? Porque depois que os discípulos aprendiam, vamos lá, vocês estão comigo aqui? Primeiro eles abandonavam, abriam mão do pecado, das distrações. Depois eles abraçavam o ensino. E por fim, eles se tornavam mestres. E aí depois que o discípulo aprendia tanto, se tornava tão parecido com o seu mestre, ele agora tinha a função de ser mestre de outras pessoas. Ou seja, ele se tornaria um multiplicador. Sabe, eu não sei o que foi que Deus te entregou, não sei o que Deus te confiou nas suas mãos, mas uma coisa eu sei, Deus te deu para você multiplicar. Deus te deu para você passar adiante. Se Deus te deu um dom, um talento, se Deus te deu conhecimento, Deus te fez para ser uma discípula multiplicadora. E só é uma discípula multiplicadora uma mulher livre. Porque, infelizmente, muitas mulheres se veem discípulas, querem aprender, têm fome, têm sede, estudam, mas não querem compartilhar. Nunca serão mestres. Quantas pessoas estão aprendendo lições e querem guardar só para si? Eu não vou falar para fulana para ela saber igual. Para ela saber o que eu sei? Contar meu segredo para ela? Jamais! Quantas mulheres, por inveja, por insegurança, não compartilham aquilo que Deus lhe entregou? Ei, deixa eu te dizer, não seremos mulheres notáveis se formos mulheres egoístas. Mulheres notáveis são mulheres multiplicadoras. São mulheres que passam adiante aquilo que o Senhor lhe confiou. Então eu quero te convidar hoje a se esvaziar de si mesmo e ser uma mulher notável. E ser uma mulher preocupada em passar adiante. Talvez um conhecimento, talvez uma experiência. Eu não sei o que você vai passar adiante, mas passe adiante e mais. Seja uma mulher que aprende a receber. Porque tem gente que a gente quer ensinar, mas a pessoa não quer aprender. Eu já identifico quem quer ser discípula de quem não quer. Quando você vai ensinar alguma coisa, a pessoa já tem uma justificativa, já franze a testa, eu digo, já sei que não quer ser discípula. Na minha casa, o tempo todo eu digo para as minhas filhas, eu digo assim, ó, minha filha, eu começo a ensinar, não faça isso. Então, eu, como naturalmente professora que sou, porque esse é o meu dom, ensino. Então, eu começo a discorrer e dar todas as bases teológicas, fundamentadas na virtude. E criança não tem paciência. Ela não quer, ela só quer dizer assim, não beba essa água dessa caneca. Se você explicar por que a água, que o pH da água não é 10, que não é bom, porque ela pode ter isso, aquilo, ela não quer ouvir. E eu falo, minha filha, estutice e vergonha é falar antes de ouvir, como diz as Escrituras. Espere sua mãe lhe ensinar, depois você fala. Mas esse é um sinal de imaturidade, de uma pessoa que não quer aprender. Ela não deixa o mestre ensinar. Ela não aguenta ouvir repreensão, ela não aguenta ouvir ensino. Mas quer ver uma pessoa madura, um discípulo maduro? É aquela pessoa pronta para ouvir. Me ensina, pastora. Me mostra o que eu errei. Eu achei tão bonito que quando às vezes sobe as meninas aqui e fazem, pastora, tem alguma observação a ser feita? Isso é um coração ensinável. Na nossa igreja do amor, a gente tem uma cultura entre os pastores, né? Nós temos um grupo, como todo mundo que tem grupo no WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp e nós somos muito unidos. Essa é uma virtude que a gente fomenta entre os pastores, que não existe entre nós competição, nós não somos pastores de um campo, somos de todos os campos, porque somos uma só família. E algo que a gente sempre ensinou para os pastores é isso, a capacidade da gente poder falar e de eles poderem ouvir. Então, sempre que um pastor na nossa igreja prega, ele recebe de todos os outros pastores o feedback. É exatamente isso que acontece. Terminou de pregar, então eu falo, olha, acho que você demorou muito tempo na introdução. Olha, eu acho que no clímax do sermão poderia ter tido um pouco mais de força. Olha, eu acho que cada um vai dizendo alguma coisa. E aí, no fim, você tem uma escola de crescimento. Quantas pessoas chegam para mim, pastor, o que é que eu disse, quer ouvir?
Que se quiser eu vou te ensinar, senta aqui. E quantas vezes eu digo, vocês também, por favor, me deem retorno. Por quê? Porque é assim que a gente aprende. Uma mulher notável, ela é aprendiz. Ela tem um coração pronto para aprender. Ela é íntima, mas ela também é multiplicadora. Ela passa adiante aquilo que foi aprendido. Sabe, a Bíblia não fala, mas entende-se que o livro de Atos foi escrito por Lucas, que foi testemunha ocular e amigo das viagens do apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando, na mesma época em que aquela mulher foi chamada de discípula, muitas mulheres foram acusadas. Muitas mulheres foram esquecidas, muitas mulheres foram escanteadas. Mas um homem foi capaz de registrar, claro que inspirado por Deus, que Dorcas foi uma discípula. O que é isso? Uma pessoa madura. Um discípulo maduro, somente um discípulo maduro é capaz de reconhecer o outro. Quantas pessoas não estão reconhecendo uns aos outros porque não tem maturidade? Acha que se reconhecer o outro perde. Acha que se elogiar o outro perde de si. Sabe, você não perde, é nobre você reconhecer o outro, elogiar o outro. Essa é parte da natureza do próprio Cristo. Então, em primeiro lugar, o texto nos ensina que para sermos uma mulher notável, precisamos entender que uma mulher notável é uma discípula, ela é uma aprendiz. Ela é alguém que ama aprender. Que coisa boa é você ter sede de conhecimento, querer crescer. Sabe, se você não tem isso naturalmente em você, porque algumas pessoas têm isso de forma natural, peça a Deus para desenvolver. Peça a Deus para desenvolver em você essa fome. Eu desde pequenininha, eu sempre fui muito serelepe, mas eu sempre fui fominha. Eu sempre fui uma esponja. Eu nunca cheguei num lugar sem procurar alguma coisa para aprender. E quando eu comecei a servir no ministério, em toda igreja, terminava o culto. Cadê Thalita? Eu estava perguntando, se eu tivesse em outra igreja, eu estava perguntando à pessoa que mexia naquilo. Eu digo, isso aqui, como é? E eu, o tempo todo, eu estava querendo procurar saber de alguma coisa. Sabe por quê? Quanto mais sede, quanto mais fome, mais próximo do seu mestre você está. Sabe, nós precisamos ter essa fome, essa sede de estar aos pés de Jesus, mas também de aprendermos uns dos outros, de recebermos das pessoas. Tem gente que eu tenho vergonha. Tem pessoas que às vezes almoçam comigo e eu fico assim, poxa, né? Quando a pessoa está do meu lado, eu disse, Deus, não deixa eu fazer vergonha, mas eu quero fazer 58 perguntas. Me ajuda a concentrar das 58 que tem na minha cabeça, para eu fazer pelo menos 4 boas. Porque na minha cabeça tem 58 perguntas que eu quero fazer àquela pessoa. Porque eu quero arrancar alguma coisa de bom que eu sei que tem ali. Eu vou ficar perdendo meu tempo falando de outras coisas. Não, eu quero perguntar, eu quero aprender. É assim que nós precisamos ser discípulas. Uma mulher notável é uma aprendiz. É alguém com os ouvidos prontos para aprender. Em Jope havia uma... Mas uma mulher notável também é alguém que é lembrada como uma serva. Ser notável é ser discípula, mas é ser lembrada como uma pessoa que serve. Olha o que o texto bíblico diz. Ele diz assim, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Uma mulher notável, ela é lembrada como alguém que serve. Dorcas era uma mulher produtiva. Ela foi lembrada por aquilo que ela fez. Mas ela era uma produtiva no sentido mais genuíno da palavra. Uma produtiva designada para um propósito. Porque tem gente que é muito atarefado, mas não é produtivo. Você precisa aprender que produtivo é selecionar aquilo que está de acordo com o teu propósito de vida. Não é fazer 10 milhões de coisas que Deus não mandou você fazer e não fazer aquilo que você deveria fazer. Ser produtiva é fazer aquilo que o próprio Deus te chamou a fazer. Mas presta atenção. Perceba que a Bíblia apresenta primeiro a identidade dela e depois a tarefa dela. Primeiro a identidade e depois a tarefa. Por quê? Porque nós não fazemos para si. Porque somos, fazemos. É diferente.
Por quem somos é que fazemos. Eu não faço para ser uma mulher notável, eu não dou esmolas para as pessoas me verem. É porque eu tenho um coração generoso que eu dou esmolas e faço alguma coisa. Sabe qual é o maior problema dessa geração? É que a gente inverte. A gente vive numa busca frenética por fazer, para ser considerado. Quando, na verdade, você faz porque você é. O maior problema de muitas mulheres é que, em não conhecendo sua identidade, elas fazem para ser. Mas primeiro você é, para depois você fazer. E ainda tem gente que acha que falar sobre identidade é supérfluo, passou. Não! É parte do nosso propósito. Se você não entende quem você é e por que você está servindo ao Cristo, fatalmente você não chegará. Porque você vai viver numa busca frenética. Vou fazer para se sentir amado, para se sentir aceito. Ela foi lembrada. Mas ela foi lembrada como alguém que era serva. Porque ela era notável por quem era. Uma mulher notável é notável por ser também generosa. O texto bíblico diz que ela dava esmolas. E talvez você, quando leu esse texto, pensou, ela dava aquelas moedinhas, esmola, feito a gente dá. Mas a esmola, no original, no grego, olha que profundo, significa todo o meu recurso estar à disposição de quem necessita. Uau! Vou até repetir para você entender. Quem era aquela mulher? Dar esmolas significa todo o meu recurso está à disposição de quem necessita. Ou seja, os cristãos da igreja primitiva viviam assim. Eles viviam como se a necessidade do outro fosse sua própria necessidade. Então é por isso que quando você lê o livro de Atos, fala que eles vendiam propriedades, eles vendiam terreno, eles davam a quem precisavam, porque eles viviam como se tudo que eles tivessem estivesse à disposição de quem precisava. Mas muitas vezes nós caímos no erro de sermos as pessoas que dão esmolas, nos assemelhando aos fariseus, porque esses sim eram aqueles que davam o que restava. Eles eram os que davam as moedas, eles eram os que davam o que não importava, apenas para serem vistos. A minha pergunta para mim e para você é, você quer ser uma mulher notável, quer ou não quer? Foi a primeira pergunta que eu fiz, eu até pedi para você escrever, eu quero. Você quer ser generosa? Porque uma mulher notável é uma mulher generosa. É uma mulher que entrega. E ser generoso, gente, vai muito além de recursos financeiros. Ser generoso é ser nobre. Ser generoso é entregar seu tempo para alguém que precisa. Ser generoso é entregar os seus ouvidos para alguém que precisa desabafar. Ser generoso é entregar um abraço para alguém que está em tristeza. Ser generoso é entregar uma palavra de conforto a quem precisa. Ser generoso é entregar empatia, amor, consideração. Isso é ser generoso. A minha pergunta para mim e para você hoje, será que temos sido uma mulher notável como foi Dorcas em generosidade? Será que aquilo que Deus nos confiou, nós podemos dizer, é teu, Senhor? Eu posso abrir mão em favor de outra pessoa? Eu já vivi muitos momentos na minha vida em que o próprio Deus me pediu coisas muito preciosas minhas. Coisas que tinham valor para mim. Coisas que eram tão importantes para mim. Mas naqueles momentos foram os momentos em que eu mais aprendi e que eu estive mais íntima de Deus. Sabe por quê? É que quando fazemos as nossas maiores renúncias, é quanto mais nos aproximamos do nosso Mestre. Porque ninguém ganhou de Jesus em renunciar. Ele renunciou à sua própria vida. Então, quando Deus nos convida a renunciarmos a algumas coisas, certamente nos assemelharemos a Ele. Sabe, às vezes, nós não sabemos as lutas que as pessoas estão enfrentando. A gente tem uma tendência de julgar as pessoas pela aparência, não é? A gente tem uma tendência de julgar as pessoas pelo que ela mostra na rede social. Então, a gente olha para a pessoa e vê ela triste, a gente pensa, é só porque ela está passando uma adaptação e mudança de país. Isso é o que você pensa. Você não sabe nada da vida daquela pessoa, sabe? Você não sabe. Ela está fazendo isso, é que ela estava com um problema no casamento. Isso é o que você acha.
Você não sabe o que ela está passando. Sabe, as pessoas estão sofrendo, às vezes, dores tão profundas, problemas tão complexos. E, infelizmente, muitas mulheres não são generosas. Muitas mulheres, ao invés de oferecer empatia, um abraço, ao invés de oferecer uma ajuda, oferecem uma crítica, oferecem um julgamento, oferecem uma palavra difícil. Que tipo de discípulas queremos ser? A minha avaliação e sua avaliação hoje é quem eu tenho sido. Eu tenho sido uma mulher generosa com outras mulheres ou eu sou a primeira a criticar? Eu sou a primeira a julgar? Na roda da fofoca, eu sou a primeira a comentar o que eu acho, o que eu penso de fulano, de cicrano. Sabe, eu acho tão pouco nobre uma pessoa que vive para falar mal de outras pessoas. Tão pouco nobre uma pessoa que vive uma vida de maledicência na sua boca. Eu confesso que às vezes essa é uma falha minha. Às vezes eu sou tão focada naquilo que eu estou fazendo, mais do que realmente de fato deveria, que eu fico pensando, eu não consigo me imaginar chegando num lugar e perdendo meu tempo com coisas pequenas. Porque eu tenho tantas coisas para produzir para o reino de Deus que às vezes eu faço um livro, 2, a minha vontade era fazer um todo mês. E eu fico assim, gente, para que você perder tempo com coisas vãs se você pode ganhar o seu tempo se debruçando nas escrituras, lendo a palavra, crescendo em amor, crescendo em graça. Deus está nos convidando a sermos mulheres nobres, sabe, a sermos mulheres que ajudam outras mulheres, a sermos generosas umas com as outras, porque uma mulher notável é uma mulher generosa. A partir do momento que você enxergar uma mulher em sofrimento, ofereça a ela um abraço. Ofereça a ela uma massagem, como eu ganhei esses dias. Ofereça a ela uma palavra de gratidão. Seja nobre com quem um dia te ensinou algo. Sabe, eu tenho certeza que em algum momento alguém foi uma pedra no seu lago. Alguém foi aquela pessoa que uma coisa pequena ecoou na sua vida. Provocou mudanças na sua casa, provocou mudanças no seu interior. Seja grata, seja generosa. Uma mulher notável é uma mulher generosa. Uma mulher notável é uma mulher que pensa no que os outros não pensam. O texto continua e diz assim: tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Presta atenção. Eu estava lendo esse texto e pensando, que coisa mais linda. Deus, eu quero ser uma mulher notável como foi Dorcas. Porque Dorcas fez túnicas e vestidos. Se você não sabe, isso significa que Dorcas fez a roupa de fora e a roupa de dentro. Ela fez a roupa que aparecia e fez o que a gente pode dizer nos dias de hoje, a lingerie. Porque ela era o tipo de mulher que não estava preocupada em fazer somente aquilo que aparece, somente aquilo que é visto. Mas ela era alguém que se importava tanto com o ser humano que ela pensava no que ninguém pensava, fazia o que ninguém fazia e ia fazer algo que ninguém ia ver. Mas isso é que mostrava quem ela era. A minha pergunta para mim e para você é: será que hoje você só quer fazer o vestido? Porque a túnica não tem muito valor, né? Se as pessoas não souberem que você não lavou o banheiro da igreja. Mas se você ficar aqui na frente e arrumar alguma coisa, não tem muito valor quando todo mundo vai embora da célula e sua casa está bagunçada, ou a casa da outra pessoa está bagunçada e você é a última pessoa a sair porque você está lá com aspirador de pó. Não tem muito valor, né? O pastor não está para ver que eu estou aspirando pó. Que tipo de mulheres nós somos? A que faz o vestido e a túnica? Ou a que só quer construir o vestido? A que quer dizer, foi eu que participei, foi eu que fiz. Se não tivesse eu nessa igreja, nada disso saía. Essa conferência não tinha acontecido sem a minha mão. Porque, infelizmente, essa é a postura de muitas mulheres. Sejamos sinceras. Precisamos aprender a ser uma mulher que faz não para ser vista, faz por quem é. Dorcas foi uma mulher que não fez simplesmente roupas. Foi uma mulher que guardou a integridade das pessoas. Que zelou
vidas. Uma mulher notável é uma mulher que protege a sua singularidade. Fiquei pensando, uma costureira. Fiquei pensando e imaginei. Uau! Com certeza na igreja primitiva haviam muitos homens e mulheres cheios de dons. Dons de revelação, dons de cura, dons de expulsar demônios, dons proféticos, dons da palavra. Mas a gente não vê as pessoas pranteando, chorando pela morte dessas pessoas, mas a gente vê as pessoas pranteando e chorando pela morte de Dorcas. Por quê? Porque o amor é muito mais forte do que milagres. Quantas vezes nós queremos ser do tipo de pessoas que faz milagre, mas não estamos dispostas a ser o tipo de pessoas que entrega amor? Dorcas foi a mulher que entregou amor, e porque recebeu amor, deu amor, recebeu amor. Uau! Dorcas foi uma pregadora de agulhas. Ela pregou com agulhas. Ela costurou e deixou um legado. E por que eu coloquei esse tópico? Protege sua singularidade. É porque ela pregou com agulhas. É porque ela não quis ser pregadora se ela era costureira. É porque ela não quis ser cantora se ela era costureira. É porque ela não quis ser nada mais do que o talento que Deus havia dado. Deixa eu te dizer, proteja a sua singularidade. Você foi chamada para algo. Faça o que Deus te chamou a fazer. E é assim que você vai cumprir o propósito de Deus para sua vida. Mas sabe qual é o maior problema que eu vejo hoje, que me dá uma aflição na alma? Como pastora, como pregadora, as pessoas querem nos encaixotar. O tempo todo as pessoas estão querendo criar um padrão de mulher de Deus. Um padrão. Abandone tudo e faça isso. Ou não abandone nada e faça aquilo. Gente, não. A gente não é um saco de bolo de goma. Deus não nos fez todas iguais. Nós somos substâncias, mulheres, e que fomos criados de maneira única e singular para Deus. Em bilhões de pessoas no mundo, cada um tem uma impressão digital única. Então, se Deus chamou você para pregar, pregue. Se Deus chamou você para ficar no lar, fique. Se Deus chamou você para isso, faça. Se Deus chamou para aquilo, faça. Não vamos entrar num padrão. Quem nos chamou e nos comissionou foi Deus. O que Deus te deu, faça com amor, faça com excelência. Não se sinta culpada se o chamado de Deus para uma foi uma agulha e o chamado de Deus para outra foi um microfone. Não se sinta inferior, superior. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que o próprio Deus nos confiou. De maneira semelhante, talvez um exemplo um pouco esdrúxulo, mas eu me lembro de sofrer muito na época da pandemia. Porque na época da pandemia, tinha sempre aquele pessoal, né, do fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E eu entendo que muitas pessoas ficavam nesse fique em casa pelo politicamente correto. Fique em casa. E eu ficava pensando, eu conheço a realidade dura do sertão. Eu conheço a realidade dura do Nordeste. Tem gente que se ficar em casa morre de fome. Se você pode ficar em casa, fique. Mas não mande quem não pode não ficar. Porque senão ela não vai botar comida na barriga do filho. Então, às vezes, a gente se depara diante de situações de pessoas que colocam pesos e julgos sobre os outros, dizendo, não, você tem que ficar. Eu fico imaginando, eu já recebi tantas mulheres cheias de peso, eu me sinto uma péssima mãe, porque era para eu estar em casa, só com os meus filhos, porque é o primeiro ministério da mulher, a família. Eu disse, mas você não vai deixar de criar um filho bem educado, temente ao Senhor, nos caminhos do Senhor, se você trabalhar, porque às vezes uma enfermeira tem que pegar 2, 3, 4 plantão, senão morre de fome. Ela, o marido, o filho não paga o aluguel. É muito bonito você dizer assim, fique em casa e seja a melhor mãe que seu filho pode ser. Glória a Deus. Se você pode, fique. Se foi chamada para isso, faça. Mas se não pode, sejamos mais generosas umas com as outras. Porque, infelizmente, tem mulher que gosta de catucar a outra. Eu cuido bem dos meus filhos. Que eu sou uma super mãe, né? Que pena que você trabalha à noite e não pode dar um beijo de boa noite no seu filho. Vamos falar a verdade? Como diz minha amiga Camila Barros, vamos falar rasgado?
Que tem mulher que faz isso? Pelo amor de Deus. Mais empatia, mais generosidade. Proteja a singularidade. Se Deus te deu uma agulha, com a agulha que você vai trabalhar. Uma mulher notável, por fim, é amada como filha. Queria pregar umas 2 horas, mas não dá. Vou terminar. Ela é amada como uma filha. O texto diz, como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem, não demore para vir ter conosco. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Gente, por fim, uma mulher notável. Ela é amada como filha. Ela é amada por quem ela é. Por quê? Porque não era o que Dorcas entregava às pessoas. Era quem ela era. Porque o texto diz que as mulheres choraram por Dorcas. Elas não choraram pela costureira. Quando Dorcas morreu, elas não chegaram para Pedro e para os outros. Precisamos de uma nova costureira. Precisamos de uma nova costureira. O que vai acontecer com a gente? Quem vai nos dar novas roupas? Foi isso? Não. Elas choraram por Dorcas. Sabe por quê, gente? Um serviço, ele pode ser substituído. Quem nós somos, jamais. Jamais. Uma mulher notável, ela não é amada por aquilo que ela faz. Ela é amada por quem ela é. Por quem ela é. A minha pergunta é, somos amadas por quem somos? Ou simplesmente por aquilo que fazemos? Dorcas foi amada por quem ela era. Por isso ela era uma mulher notável. Uma mulher notável é amada como filha e ela sabe receber. Eu li esse texto e fiquei pensando, houve um momento na vida de Dorcas, eu me emocionei muito nessa parte, quando Deus falou comigo. Houve um momento na vida de Dorcas que ela ficou doente. E estar doente significava mãos paradas, parar de fazer, parar de trabalhar. E naquele momento, talvez Dorcas precisou aprender a receber. Uma mulher notável é também uma mulher que sabe receber. Sabe, às vezes nós fazemos tanto pelas outras pessoas, entregamos tanto do nosso tempo, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso coração, das nossas orações. E tem momentos na vida que nós nos vemos com as mãos paradas. Tem momentos na nossa vida que a gente vai achar, essa agulha já não está mais costurando tão bem. E é nesses momentos que nós precisamos entender que nós podemos sim parar e receber de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama não pelas costuras que estamos fazendo, mas por quem nós somos. Dorcas foi essa mulher que durante muito tempo intercedeu em favor de outras pessoas. Dorcas foi essa mulher que durante muito tempo trabalhou em favor de outras, fez por outros. E eu amei o que Deus falou comigo nesse texto. Que durante tanto tempo ela fez pelos outros, ela ensinou a outros, ela ajudou outros, ela abençoou outros. E no momento que ela se viu impossibilitada de fazer, mesmo tendo chegado à morte, o próprio Deus levantou aquelas pessoas para interceder por elas. Foram aquelas mulheres que foram chorando aos pés de Pedro, dizendo, faça alguma coisa. Nós precisamos que alguma coisa seja feita por Dorcas. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente vai olhar para todas as pessoas que a gente estendeu a mão, para todas as pessoas que a gente ajudou. Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente até vai avaliar nossa vida, nosso nível de entrega. E a gente vai dizer assim, eu me dei tanto, eu me esforcei tanto. E às vezes a gente vê que tem pessoas que nem valorizam da maneira que deveriam valorizar. Mas sabe, a gente nunca pode deixar o nosso coração se azedar. Essa é uma das orações que eu mais faço para Deus. Eu digo, Deus, não deixa meu coração azedar.
Não deixa meu coração entristecer. Não deixa meu coração paralisar pelo que não me veio de retorno. Mas que eu sempre tenha os olhos fitos do porquê eu fiz. Do porquê eu fiz. Sabe, já houve momentos na minha vida em que eu fui convidada para pregar em grandes conferências. Deus conhece meu coração. Eu prego para uma pessoa que estiver na minha frente e para uma multidão. Mas teve momentos que foi duro para mim. Poderia ter 5.000 pessoas me assistindo. 5.000 mulheres famintas, desejando, olhando para mim. E eu, infelizmente, vi muitas vezes as mulheres que me convidaram para estar nas igrejas delas, sentadas na minha frente, sem olhar para o que eu estava ensinando. Mexendo no celular, conversando com a pessoa que estava do lado, levantando e saindo 50 vezes, mas sem valorizar a entrega, sem valorizar o tempo que eu fiquei dentro do avião, as horas que eu perdi preparando um sermão, as horas que eu preparei, que eu investi estudando, o tempo que eu dediquei meditando, o tempo que eu dediquei orando. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós estamos olhando para a pessoa que não está vendo, quando tem milhares que estão prestando atenção. Quantas vezes eu disse assim, Senhor, se valeu a pena por uma única vida, se uma única pessoa soube valorizar a palavra, soube assistir o sermão até o fim, anotou no caderninho e mudou a vida, valeu a pena. E, por fim, uma mulher notável, ela é um memorial vivo de que sempre haverá esperança em Deus. Esse é o momento em que Pedro manda todos saírem. O texto bíblico diz que ele se ajoelha para orar por Dorcas. É a primeira oração de joelhos que a Bíblia relata e que logo em seguida tem um milagre. Eu não sei se você percebeu, mas Pedro aqui reencena a ressurreição da filha de Jairo, em Marcos, capítulo 5. É bem parecido. Jesus manda todo mundo sair e ora pela ressurreição. Pedro faz a mesma coisa. E aí, sabe o que Deus falou comigo? Que o milagre que você vê, que você escuta, que você acredita, você compartilha com outros, é o milagre que você viverá. Sabe, talvez Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Eu quero que você seja uma mulher notável. Uma mulher notável é uma discípula. Fala comigo, discípula. Ela é uma aprendiz. Ela tem humildade para aprender. Ela tem ouvidos atentos. Ela quer mais. Ela tem fome. Ela tem sede. Uma mulher notável é uma mulher íntima. Ela é feita do pó do seu rabino. Ela é feita do pó do seu mestre. Deseje com todas as suas forças aprender. Uma das coisas que eu mais falo para as minhas alunas da minha plataforma de cursos, nós temos vários cursos e eu digo assim, não adianta de nada você comprar o curso e você não assistir às aulas. E eu fico deixando um recadinho, por favor assista, porque eu pensei com carinho, tem começo, tem meio, tem fim. Eu estudei, eu gravei as aulas. Meu objetivo aqui é te abençoar, mas você precisa fazer a sua parte. Tem que ser aprendiz, discípula, íntima, multiplicadora. Tem que passar adiante. Tem que compartilhar. Uma mulher notável é lembrada como serva. Ela é generosa. Ela entrega mais do que deveria. Ela pensa no que os outros não pensam. Ela faz o que os outros não querem fazer. Ela protege sua singularidade. Ela entende que ela é especial, mesmo que apenas com uma agulha e uma linha. Ela frutifica, ela sabe receber quando estiver doente. E, por fim, ela é um memorial vivo, que sempre há esperança em Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu não sei você, mas hoje, a minha oração, quando eu estava meditando no meu escritório foi, Senhor, me ajude a ser essa mulher notável. A minha oração foi, Senhor, perdão. Todas as vezes que eu achei que eu fiz muito. Todas as vezes que eu me deixei entristecer pelas renúncias que eu fiz, dos resultados que eu não obtive. Perdão, Senhor.
Quando os nossos olhos estiveram fitos em coisas que não são eternas. Perdão, Senhor. Você pode fazer essa oração. Você pode confessar os seus erros e dizer: Senhor, perdão quando eu não fui uma discípula. Perdão quando eu até era uma seguidora, mas eu me deixei corromper. Como Judas, que estava ali o tempo todo, mas não sabia quem era e porque estava seguindo o mestre. Quantas vezes nós estamos ali só para ver o que está acontecendo.